Boa noite, irmãos. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, também saudar os irmãos que nos acompanham pela internet. Quero orar pela palavra. Senhor, obrigado por tua boa e perfeita palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha com o teu poder, dando entendimento à tua igreja, Pai. Me capacita para transmitir a palavra de maneira bíblica, que eu possa ser um instrumento da tua graça na vida de tua igreja. Amém. Amém, irmãos. Chegamos numa das histórias mais importantes do Novo Testamento. A história do rico e Lázaro. E por que ela é tão importante? Veja, dentro da coletânea de passagens sobre vida após a morte, essa daqui é uma das passagens que nos dá mais informações, mais detalhes. Por que isso é importante? Veja, existem muita divisão, muitas seitas cristãs. Elas trazem doutrinas erradas, ensinos errados. Por exemplo, a chamada doutrina do sono da alma. O que ela ensina? Que a pessoa, quando morre, fica dormindo até o juízo. Por que eles ensinam isso? Porque existem textos que falam os que dormiram em Cristo. E por que esse texto fala os que dormiram? É um eufemismo. Sabe quando você fala, Jesus chamou, Jesus recolheu. Então é um eufemismo, é uma figura de linguagem. Dormiu. Por quê? Porque, primeiro, o homem está ordenado a morrer apenas uma vez. Vindo após isso o juízo. Em Cristo nós somos sepultados no nosso batismo. Quando você é imerso, você morreu para esse mundo e ressuscitou nova criatura em Cristo. Existe uma simbologia muito forte. Segundo, a parábola vai nos ensinar que assim que nós desligamos aqui, acontece a separação do corpo e da alma. E a nossa alma imediatamente vai para Deus, vai para o chamado reino dos mortos, que tem vários nomes. Essa palavra eu vou ter que dividir em 2 estudos, porque o tema é muito amplo. Eu quero aproveitar a oportunidade de Lucas. Hoje eu vou estar falando exclusivamente no Evangelho de Lucas. E no domingo que vem, pela graça de Deus, eu quero fazer uma pequena teologia sobre local da vida após a morte, desde lá do Antigo Testamento até o livro do Apocalipse. Amém? Então vamos lá. Parábola do rico e Lázaro. Primeiro, essa designação de que é parábola, ela é muito questionada. Por quê? Porque ela é a única história que Jesus conta onde existem nomes próprios e personagens conhecidos. Então fica muito melhor aqui você colocar a história do rico e de Lázaro. Segundo lugar, mesmo quando Jesus propõe parábolas, elas não são fábulas. Normalmente, sempre que Jesus nos ensina algo, ele ensina como uma base verdadeira. Por exemplo, quando Jesus fala, quando o espírito maligno sai do homem, ele anda por lugares áridos e não encontrando lugar, ele pega 7 piores do que ele, é uma figura. Porém, o número 7 sugere o quê? Uma situação pior do que a primeira. Podendo até ser, pela maneira que é escrito o texto, que de verdade, literalmente, vem 7 espíritos piores. Jesus nunca usa uma fábula nas suas parábolas. Jesus nunca usa uma mentira. E nesse caso aqui, é a única história que é dado nome próprio. Inclusive, alguns intérpretes entendem que provavelmente essa história aqui todo mundo conheceu. Então, é uma história muito importante, onde Jesus ele vai confrontar diretamente a chamada teologia retributiva dos fariseus. O que os fariseus ensinavam? Que se alguém é abençoado nessa vida,
Se alguém é rico, se alguém tem posses, é porque essa pessoa é abençoada por Deus. Se alguém não tem posses, é que aquela pessoa é amaldiçoada. Quem pensava isso? Principalmente os saduceus. O que os saduceus faziam? Para você ter uma ideia, o sumo sacerdote e o sinédrio, que era o senado judeu, era formado na sua grande maioria, nos cargos mais importantes, pelos saduceus. Os saduceus eram homens ricos, extremamente poderosos, e eles ensinavam ao povo que o fato deles serem ricos era porque Deus os abençoava. E Jesus, ele vai Jesus, ele vai confrontar essa teologia também nessa história. Então vamos lá. Lucas 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Entenda, somente quem vestia púrpura eram os grandes generais e políticos romanos, e homens muito ricos da sociedade. Então aqui você não está falando de qualquer rico. Você está falando de alguém muito rico, muito importante, que além de vestir púrpura, para vocês terem uma ideia, a Bíblia nos ensina que havia Lídia, vendedora de púrpura, a primeira convertida ao cristianismo na Europa, na cidade de Filipos. Então, púrpura era uma vestimenta de reis. A figura da grande Babilônia, da meretriz do Apocalipse, ela está vestida de púrpura, mostrando o quê? A sua riqueza. Linho era a roupa de baixo que ele usava, tecido caríssimo. Hoje, linho é caro. Imagina naquela época, tão difícil você ter linho de boa qualidade. Então aqui é um homem extremamente rico. E aí a narrativa continua. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Olha que interessante, o rico vivia de maneira regalada, confortável, com tudo que ele precisava. Na porta dele vivia um mendigo cheio de feridas. Lázaro. Da mesma maneira que o rico tinha uma ótima vida, confortável, com boa saúde, Lázaro tinha várias feridas. E aí a narrativa vai continuar, versículo 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. Compreenda o quadro. O que eram essas migalhas? Não eram migalhas de pão simples. Não havia guardanapo. Como que os ricos faziam? Eles limpavam os dedos de quando eles comiam comida com pedaços de pão. E jogavam aqueles pedaços de pão no chão. Aqueles pedaços de pão iam para o lixo. Esse era o alimento que o rico tentava comer. Pior ainda, a figura dos cães. Cães nessa cultura, não existia a cultura de pets que existe no Ocidente. Os cães aqui eram semi-selvagens. Os cães eram considerados animais imundos. Eles viviam em bandos, correndo de um lado para o outro na cidade. O que Jesus está querendo mostrar? O único tratamento médico que aquele mendigo tinha era o tratamento médico que os próprios cães davam. Como é que cão faz para tratar dos seus ferimentos? Ele lambe. É a única maneira que o cão tem de tentar se curar. Era o único tratamento que o mendigo tinha. Isso aqui carrega uma forte figura. Por quê? Para o sinédrio, para os fariseus e saduceus, esse quadro dos cachorros lambendo as feridas e dele comendo pedaços de pão sujo que foram jogados no lixo, para os governantes judeus, esse mendigo era maldito. E para o mesmo sinédrio, o rico era bendito, era abençoado.
Na verdade, era uma versão judaica da maldita teologia da prosperidade. Até hoje, com pequenas mudanças, é ensinado isso em muitos lugares. Então aqui, Jesus está confrontando. Então imagina, ele sentou e contou uma história. Havia um rico abençoado, havia um mendigo. E aí a história avança, olha que interessante. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Olha que interessante, duas figuras aqui. O rico teve o sepultamento. O mendigo provavelmente foi sepultado, mas provavelmente numa vala comum. Porque em Israel eles não iam deixar, porque se deixasse o corpo, corria o risco dos cachorros comerem o mendigo. Então aqui a situação é terrível. Em contrapartida, o rico teve o sepultamento. Como é que é sepultamento de rico? Sepultamento de rico é falando bem do rico, falando das grandes obras que fez, como ele era um homem bom, como ele impactou a sociedade, como ele vai fazer falta, não é assim? Aí as pessoas vão lá despedir, aí tinha as carpideiras que ficavam chorando, que eram pagas para chorar. Mas olha que interessante, Jesus veio com a primeira informação de choque. A primeira informação é que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao paraíso. Qual outro nome do paraíso? O seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? É o peito. Onde, no sinal de proteção, as pessoas reclinavam a cabeça. O seio é essa região do peito. Então Jesus aqui dá uma informação. Ele morreu, já foi levado ao paraíso. Lembra o que Jesus falou na cruz? O ladrão falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É a mesma situação. Só aí eu já tenho 2 textos mostrando que quando a pessoa morre, quando o justo morre, aquele que tem fé em Cristo, imediatamente ele vai para um local chamado paraíso. O que acontece aqui? Houve uma separação entre corpo e alma. Ou pode dizer corpo e espírito. Alma e espírito são sinônimos. É o homem visível e o homem invisível. Então existem textos da Bíblia que para falar do homem invisível é usado alma. Existem textos da Bíblia que para falar do homem invisível é usado espírito. E os dois têm funções parecidas, são maneiras diferentes de falar. Entendeu? Mas o que houve aqui? Uma separação. E Jesus relata, inclusive, o sepultamento do rico. Na próxima palavra, nós vamos falar quando vai haver essa reunificação corpo e espírito, que ela vai acontecer na história. A Bíblia nos promete isso. Nós vamos ter um corpo pela eternidade. Todo ser humano que pisou nesse planeta vai ter um corpo indestrutível na eternidade. Agora, como vai ser essa eternidade? É a fé em Cristo que vai decidir. Isso nós vamos ver na próxima palavra. Vamos ler o 23. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha que interessante. O rico foi para o inferno. Consciente, ele ergueu os olhos e ele identificou Abraão e Lázaro. Irmãos, Lázaro quer dizer aquele que é protegido ou guardado por Deus. Olha que interessante. Jesus usando as palavras certas para confrontar o ensino dos fariseus e saduceus. E o rico, que todos pensavam que ia para o céu, foi para o inferno. E olha que interessante. No paraíso, o mendigo Lázaro está desfrutando de um local de aconchego, encostado no seio de Abraão, pai da fé.
No inferno, o rico já está em tormentos. O nosso homem invisível, Jesus ensina, ele pode estar tanto desfrutando da bênção do paraíso, como debaixo dos tormentos do inferno. A palavra inferno aqui é Hades. Olha que interessante, mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 12, vamos abrir, para vocês entenderem, volta um pouquinho, Evangelho de Lucas, capítulo 12, eu tenho um texto falando sobre o Hades. Lucas 12, versículo 4, diz assim, palavras de Jesus, e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. A palavra inferno está aqui também, Hades. Aí quer ver um outro texto? O mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas 23, versículo 43. Vamos ler o 42, o chamado ladrão bom, se esse existe ladrão bom. Lucas 23, 42. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade que te digo, que hoje estarás comigo no paraíso, que é o seio de Abraão. Percebe? Eu tenho os registros aqui. Vamos retornar em Lucas 16. Vou pegar minha água aqui e dar um gole. Vamos ler o 24. E clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Olha que interessante. Irmãos, um dos locais de tormento era o chamado Gehenna, que era a representação do Vale do Gueinom, onde era o lixão de Jerusalém, o fogo ficava queimando. E aquele lixo cheio de vermes é a figura que Jesus usava para retratar o inferno. Então, aqui na história, Jesus dá a ilustração de que ele está queimando. Mas lembra que Jesus ensinou que o fogo queima e não consome, que o verme come e não destrói? Esse é o tipo de tormento. Agora, olha a postura do rico. O rico está em tormentos no inferno. E ele vem dando ordem para Abraão. Ainda chama Abraão de pai. Ele está no inferno. Como ele ousa chamar Abraão de pai? Quem tinha que ser chamar Abraão de pai era Lázaro. Não tinha nada de filho de Abraão. Percebe a arrogância do rico? Além dele se auto-intitular o filho de Abraão, ele ainda começa a dar ordem. Entendendo que esse aqui é o único texto de toda a Bíblia que fala que existe comunicação dentro do reino dos mortos. Comunicação entre o local de tormento e o local chamado paraíso. Por que é importante você saber isso? Isso não é uma doutrina. Eu só tenho um texto. Me parece, juntamente com outros intérpretes, que isso aqui apenas Jesus está usando para ilustrar a história. Para mostrar a atitude arrogante do rico, de chamar Abraão de pai. E de chegar mostrando que o rico achava que podia alguma coisa. No inferno ele estava dando ordens para Abraão. Entendeu? Então, não retire desse ensino que entre o inferno e o céu vai haver comunicação. O que nós podemos retirar é que todo mundo vai estar consciente. O rico sabia quem era Abraão. O rico sabia quem era Lázaro. Na semana que vem eu vou demonstrar que nós vamos ter memória.
Eu vou lembrar de você, eu vou saber quem é o Júlio. O Vicente vai saber quem é a Sibila. O Diego vai saber quem é o Erasmo. A Paula vai lembrar que foi minha esposa. Vocês vão lembrar que eu fui pastor de vocês. Entendeu? Porque Deus é Deus de vivos. Os textos demonstram isso. Consciente, pleno. Agora, não existe mais nenhum texto que mostre que nós vamos ter visão do que está acontecendo no lago de fogo, no inferno. Entendeu? Lembrando que muitas vezes nós usamos a palavra inferno de uma maneira genérica. Foi para onde? Para o inferno. Mas existem vários nomes: Sheol, sepultura, inferno, lago de fogo, Geena, local de tormento. Só que de uma maneira genérica, nós usamos a palavra inferno. Que aí todo mundo entende. Quando você fala, foi para o inferno, foi para o quinto dos infernos. Todo mundo entende. Amém? Vamos seguir. Versículo 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora esse é consolado, e tu atormentado. Olha que interessante. Abraão relembra, olha como ele tinha memória. Abraão relembra as regalias do rico. Você foi abençoado. Você viveu uma vida boa, confortável. Ao contrário, Lázaro não. Isso é importante por quê? Porque as pessoas acham, eu não sei de onde elas tiram isso, né? É um ensino sem pé nem cabeça, que quando você morrer apagou tudo. A minha mente, a mente do Júlio, que já não tem muita coisa dentro, a minha mente e a dele. Vai ser fácil, vai apagar. Tem 3 linhas escritas, vai apagar tudo. E aí nós vamos virar uma ameba. Sem nada na mente. Misericórdia. Entendeu? Abraão mostra exatamente o contrário. E se Abraão fala, lembra, é porque ele tinha condição de lembrar. E o texto vai mostrar que o rico lembra de tudo na vida dele. Olha que interessante. Versículo 26. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre o reino dos vivos e o reino dos mortos. Amém? Por que está fazendo assim? Não. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Um abismo entre o reino dos vivos e dos mortos? Não! Esse é um outro ensino errado, não está no texto. Quem já ouviu falar que existe um abismo entre quem já morreu e o reino dos vivos? Já ouviu falar isso? Eles usam esse texto aqui. Só que olha o que o texto está escrito, vou reler, versículo 26. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Por que isso é importante? Por que isso é tão pervertido? Primeiro, derruba a maldita doutrina católica do purgatório, onde mostra que a pessoa morre, e se ela foi batizada de infância, fez primeira comunhão, fez crisma, uma vez por ano ia para a missa, e tomava a hóstia, quando ela morrer vai para o purgatório. Aí no purgatório você vai dando dinheiro para a igreja, e vai mandando rezar a missa, e a alma ascende do purgatório para o céu. Por que aqui tem um ensino errado? Primeiro, para combater o espiritismo kardecista, que tem contato com os mortos, que a Bíblia proíbe, nós vamos ver isso na próxima palavra. Segundo, porque se eu ensinar certo aqui, eu derrubo a doutrina do purgatório, porque não tem acesso. Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer apenas uma só vez, vírgula, vindo após isso o juízo, morreu uma única vez, é céu ou inferno. Não tem mais como mudar.
A salvação tem que ser herdada em vida. Amém? Vamos lá. Versículo 27. Vamos ver se depois de morrer as pessoas vão ter memória. Palavras do rico. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Veja, o rico lembrava da sua família, lembrava do seu pai, lembrava da casa dele. Parece que ele estava sem memória aqui? Não. Percebe que existem maneiras sutis de chamar Jesus de mentiroso? Se você diz que ninguém vai ter memória quando morrer, você está dizendo que Jesus é um mentiroso, um embusteiro, que inventa histórias. Você está chamando o nosso Deus, o nosso Salvador, de mentiroso. E as pessoas fazem isso, muitas vezes sem intenção, mas porque estão debaixo do ensino errado, veio da cabeça delas. Não é o Jesus da Bíblia, não é o ensino da Bíblia, é o que passou pela cabeça. Um dia ela ouviu, achou legal e reproduz aquilo. Entenda, quando você está num velório. Eu lembro quando o querido pai da Ari partiu, as minhas palavras para ela foram as seguintes: ele já está com o Senhor. E aquilo aliviava o meu coração, porque eu vi a transformação na vida daquele homem, eu fiquei todo arrepiado. Eu vi a transformação na vida daquele homem. Entendeu? Ali só estava o corpo, para que as pessoas pudessem, em respeito, se despedir, e para, conforme o hábito judaico-cristão, ter uma sepultura decente, como cabe aos cristãos. Entendeu? Mas aqui, o rico está consciente, ele lembra dos irmãos, ele lembra dos pais. E olha o que Abraão vai falar. 29, disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que Abraão fala? Seus irmãos e seu pai têm a Bíblia. Eles que ouçam a Bíblia, se eles quiserem ser salvos, eles têm que ouvir a Bíblia. Essa resposta é estarrecedora. Como? Porque normalmente nós temos a ideia seguinte, que milagres podem produzir salvação, que sinais e maravilhas podem produzir salvação. Lembra do falso profeta que vai fazer chover fogo do céu? Que vai reunir a maior assembleia religiosa da terra, porque o mundo inteiro vai após o anticristo? Aqueles sinais daquela assembleia vão mandar as pessoas para o lago de fogo, para o inferno. Aonde que apareceu um pregador que fez chover fogo do céu e que todo mundo vai ver? Nós não temos notícia, nós temos uma história bíblica de Elias e os profetas de Baal, que o fogo veio e queimou o holocausto. Mas eu só sei dessa história porque Deus, na sua soberania, aquilo foi registrado e preservado no livro dos reis. Senão eu jamais saberia. Então, assim, milagres não pode salvar ninguém. Ah, pastor, duvido, a base bíblica, só continuar lendo o texto. Versículo 30. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Novamente o rico insiste. Novamente, olha que interessante. Esse rico já chamou 3 vezes Abraão de pai. Presunçoso. Percebe o que Jesus está fazendo aqui? Quem chamava Abraão de pai eram os saduceus e fariseus. E Jesus, uma vez falando aos saduceus e fariseus, falou o seguinte: guias cegos, vocês movimentam o mundo inteiro para fazer um prosélito, um convertido ao judaísmo. Só que aí vocês transformam ele em réu do inferno.
Jesus está fazendo aqui uma acusação direta às autoridades judaicas. Quando ele coloca o rico no inferno, chamando Abraão de pai por 3 vezes, essa é a intenção da história. Isso aqui está ofendendo profundamente as autoridades judaicas. É por causa de histórias como essa que eles tiveram inveja de Jesus e fizeram a escolha livre de matá-lo. Nossa, mas o pastor não diz que nós não temos livre-arbítrio? Sim, eu não tenho livre-arbítrio, mas eu tenho liberdade de escolha. São coisas diferentes. Um exemplo de livre-arbítrio. Você gosta de pecar? Por que você não para, então? Se você tivesse livre-arbítrio, você parava. Mas você não tem poder sobre sua natureza. Agora, você tem a escolha livre de tentar não pecar. Percebe como as coisas são diferentes? Então aqui Jesus está fazendo um duro discurso contra as autoridades judaicas. Ele está pegando toda a teologia que eles ensinavam e está destruindo. Ele está colocando por terra tudo aquilo, pegando um representante que provavelmente era um fariseu ou um saduceu que tinha morrido. Provavelmente essa história é real. Houve uma autoridade muito rica, muito famosa que morreu. O que dá um peso muito maior para a história. Provavelmente todo mundo sabia quem era esse Lázaro que vivia na casa de um rico e que aconteceu o fato dos dois terem morrido próximo, provavelmente no mesmo dia. Jesus está acabando com a moral dos fariseus. E olha que interessante, como é que vai encerrar a parábola? 31. Porém ele lhe disse, Abraão, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. E aí Jesus encerra a história. Aí você fala, pastor, não acredito. Como é que essa história quer dizer que Jesus está dizendo que se o morto ressuscitar eles não vão crer? Irmãos, Evangelho de João. Lázaro está morto há 4 dias. O outro Lázaro, não é o mendigo aqui. O Lázaro, irmão de Maria, irmão de Marta, que morava em Betânia. Que Jesus sempre ficava na casa dele. Lázaro morre. E passados 4 dias, Jesus vai dar uma palavra de ordem e Lázaro ressuscita. As autoridades judaicas se converteram vendo um morto ressuscitar? Não, sabe o que eles fizeram? Vamos matar Lázaro e Jesus. Só existe um caminho de salvação e Deus o escolheu. Ouvir o Evangelho, receber Jesus como o Senhor da sua vida e crer com toda a sua força, todo o seu entendimento, toda a sua vontade. Só existe esse caminho. Milagres não têm a função de salvar. Milagres são transitórios. Por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos é recheado de milagres. Paulo cura um paralítico em Listra, de uma maneira tal que a turma queria adorar ele e Barnabé como se eles fossem Júpiter e Mercúrio, falando, os deuses desceram até nós. Aí Paulo rasga as vestes e fala, nós somos seres humanos. Agora o próprio Paulo confessa que ficou com medo de perder Epáfras doente. Mas espera aí, será que Paulo tinha poder do Espírito, dado pelo Espírito Santo para curar? Se curou o paralítico? Eutico cai do 3º andar da casa. E Paulo vai lá, ressuscita Eutico. Dorcas morre. Pedro vai lá, ressuscita Dorcas. Será que havia poder para isso? Mas o que acontece? Os sinais são transitórios. Pastor, Deus pode fazer isso hoje, se Ele quiser? Pode, da maneira que Ele quiser. Eu tenho expectativa de um Deus que cura, de um Deus que faz milagre. Eu conheço uma história, essa história tem várias testemunhas,
o pastor Thomas Wilkins, que foi pastor da comunidade cristã de Curitiba aqui por muitos anos, hoje ele está na comunidade cristã de Joinville, já com bastante idade. O pai dele, nos Estados Unidos, morreu. E na sua morte, no velório, Deus visitou ele e falou, eu vou te ressuscitar e você vai ser pregador da minha palavra. O pai dele levantou no meio do velório, na frente de mais de 30 pessoas. E virou pregador e missionário, e veio para o Brasil fazer a obra. E trabalhou aqui no Brasil mais de 30 anos. Comprovado. Entendeu? Então Deus, ele pode fazer? Pode, agora não é regra. Olha, eu não tenho dificuldade nenhuma, já orei para um monte de gente ressuscitar. Lógico que provavelmente eu ia cair duro se a pessoa ressuscitasse, né? Ia ficar apavorado, né? Mas eu vou lá e oro, porque não depende de mim, dependesse da minha fé, coitado, o inferno enchia mais rápido até. Mas já orei por uma parte de gente, para paralítico andar, para gente ressuscitar. Entendeu? Eu falo, nosso pastor é maluco, é mais do que você pensa. Entendeu? Que mal tem de orar? O que me proíbe de orar? Por que eu não posso ter expectativa num Deus que pode levantar um morto do caixão? Por que eu não posso ter expectativa num Deus que levanta um paralítico? Agora, eu sei que não é regra. Pode acontecer? Pode. É regra? Não. Mas assim, o que eu quero que vocês entendam? Milagres não pode salvar. O próprio Lázaro, amigo de Jesus, irmão de Maria e Marta, morreu, saiu pulando, amarrado. Já estava cheirando mal, aquelas bandagens deviam estar cheirando mal. Porque a partir do terceiro dia o corpo começa a apodrecer. O texto confirma isso. E o mau cheiro só não sai porque a pedra do túmulo naquela época era selada. E mesmo assim, quando aquele camarada sai, em vez deles crerem em Jesus, eles queriam matar Jesus e Lázaro. Piorou a situação. Por quê? Porque salvação é um milagre. Irmãos, de uma maneira misteriosa, que nós não sabemos, Deus escreveu nosso nome no livro da vida, antes da fundação do mundo. Deus escreveu nossa história. Deus providenciou tudo, providenciou a pregação, até a fé para crer Ele deu. Ele fez tudo isso não por causa das nossas obras, Ele fez por causa do seu amor. Entendeu? Não foi para a glória humana, foi para a glória dele. E Deus realiza o milagre da salvação. Isso nos incentiva a quê? A termos expectativa. Não existe gente que não possa ser salva. Não existe pecador que não possa ser alcançado. Basta o inclinar dos olhos de Deus. Deus é poderoso para salvar. A pergunta é, você ora, você evangeliza, você tem expectativa? Por que isso é importante? Porque pessoas que você ama estão na mesma situação desse rico. E na mesma situação de Lázaro. Tem gente que nós amamos e nós não sabemos se vai chegar no final da semana vivo. Nós não podemos nem garantir que amanhã nós vamos acordar. Pode ser que você não saia nem da cama, você saia recolhido. Sabe, é que como Deus colocou a eternidade no nosso coração, aí nós temos a impressão que nunca vamos morrer. Mas assim, é importante orar, é importante pregar. Esse rico tinha tudo. Existe problema em ser rico? Não. Existe problema em ter carro bom? Não. Existe problema em ter casa boa? Não. Comida boa? Não. Se Deus te abençoou, usufrua, mas não perca o foco do reino. Não perca o foco de caminhar com Jesus. Não perca o foco de evangelizar. As pessoas precisam ouvir, irmãos. Eu estava essa semana lá na academia. Camarada estudado, bem de vida, carro bom, esclarecido. Não sabia quem era Jacó.
Nunca tinha ouvido falar de Jacó. Teve dificuldade para lembrar o que era o livro do Gênesis. Eu comecei a evangelizar o cara, pessoa estudada, Brasil. Século 21. Eu converso com as pessoas, elas não conhecem o Evangelho. Elas não fazem a mínima ideia que são pecadoras, dignas de juízo, não fazem a mínima ideia que Jesus morreu pelo pecado delas, não fazem ideia que precisam se arrepender, crer em Jesus e receber o presente da salvação. As pessoas acham que está tudo bem, estão indo para o inferno. Conversa lá com o seu sogro. Ele acha que está indo para o céu, desculpa, ele acha que está indo para o céu. Aí se pergunta por quê? Porque eu faço boas obras, e a nossa Bíblia fala, ninguém pode ser salvo por obras. Porque aí é a glória da pessoa, não é do Deus Salvador. Percebe a necessidade, irmãos? Peça a Deus para você encontrar palavras. Ah, pastor, eu sou muito nova para isso. Veja, minha filha perdeu colega com 13 anos de idade. Foi para o Rio, voltou num caixão. Eu, quando era pequeno, eu fui no enterro, numa casa muito pobre, 2 meninas de 11 e 12 anos morreram afogadas na praia, em São Paulo. Foram para o piquenique, nunca voltaram num caixão. Nós não sabemos. Existem pessoas à nossa volta que precisam ouvir o Evangelho. Precisam das nossas orações. Deus escolheu o caminho da oração. A oração do justo. Irmãos, não precisa fazer aquela oração quilométrica. Senhor, salva minha família. Acabou de conversar com um amigo lá do teu trabalho. Senhor, salva essa pessoa. 2 segundos. Será que Deus ouve a oração de 2 segundos? Se for sincera, com fé, de que Deus é poderoso para salvar. Não que você é enfesado, não, eu creio. Não. Você crê no poder de Deus. Se você tem essa fé no poder de Deus, Deus ouve. Porque senão o destino vai ser igual do rico. Que o Senhor venha nos livrando nossos entes queridos de toda essa morte eterna, de todo esse tormento eterno. E que nós possamos ser um instrumento nas mãos de Deus para a pregação das boas novas do Evangelho. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado por teus ensinos, que nós possamos realmente, Senhor, estarmos evangelizando nossos entes queridos, que possamos com fervor estar intercedendo pela salvação deles, e que o teu nome, Senhor, seja glorificado em toda boa obra. Senhor, visita as pessoas que nós amamos, que elas possam crer em Cristo, receber Jesus como Senhor e Salvador, se arrependendo dos seus pecados e caminhando com o Senhor para todo sempre. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.